Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do Histórias Hipocráticas, nosso episódio sobre direito médico. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui o Dr. Alcindo, médico pelo UEL, fez residência em pneumologia, aqui pela casa também, mestre e doutor, em medicina e ciências da saúde e é diretor aqui do nosso hospital universitário. Seja muito bem-vindo, doutor, vai ser um prazer ter você aqui para conversar com a gente. Obrigado, Rafael. Obrigado, Eduarda, por me convidarem aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Perfeito. Antes de a gente começar a nossa conversa, queria agradecer a Cristiane Santos Gastronomia e a empresa Barão Med pelo apoio aqui ao nosso projeto. Certinho? Bom, doutor, vamos começar então com um pouco da sua trajetória acadêmica, como que o senhor chegou até aqui, né? Como foi aí passar por tudo isso que estamos passando agora, de estudante do curso de medicina, residente, até chegar a diretor do hospital universitário. Legal, Eduarda. Pergunta importante, né? Olha, eu sou curitibano. Isso eu não conto para ninguém, tá? Mas eu sou curitibano. Eu vim para cá, num vestibular de treineiro, em julho de 91. Já conhecia Londrina. E assim, já foi uma paixão à primeira vista pela cidade e pela UEL. Nunca tinha visto um lugar tão bonito como aquele campus. Estamos falando de 1991, né? Uhum. E aí, então, acabei passando no vestibular e decidi mudar minha vida para cá, não ficar em Curitiba, mas vim para Londrina. E aí, assim, foi um período muito bom da minha vida. 91 a 97, na minha graduação, que eu fiz aqui na UEL. É outro momento, né? Era um momento onde os alunos estavam mais próximos, onde não tinha tanta disputa, tanta rivalidade. Enfim, mas durante a minha trajetória na faculdade eu já fui meio metido a centro acadêmico, entendeu? A gente refundou o centro acadêmico que estava fechado, fui vice-presidente do centro acadêmico, entrei nos movimentos estudantis, participava de congressos estudantis, então eu já adquiri, além do meu amor profundo pela medicina, eu também já adquiri um pouquinho daquela sensação que eu acho que talvez esteja faltando hoje, do estudante de medicina se sentir, eh, sentir aquele pertencimento aos movimentos médicos, movimentos estudantis, que eu acho que começa na graduação. Aliás, eu parabenizo vocês por estarem fazendo esse trabalho. É uma das maneiras de você estar conectado. Depois, então, eu acabei fazendo residência aqui, fiz pneumologia, já engatei um mestrado, já entrei de docente, engatei um doutorado, mas sempre nas pautas médicas, Uhum. né? Sempre participei da Associação Médica de Londrina como estudante, participei depois de centro acadêmico também, posteriormente, ligas acadêmicas, e sempre foi esta junção de movimento médico, né, da medicina e de ser médico, né, que na verdade é uma coisa só, mas isso me pautou como pessoa e acabou me levando a assumir cargos, coordenador da Coreme, diretor do hospital, e acabei entrando mais forte no movimento médico através do Conselho Federal de Medicina, onde hoje eu sou conselheiro federal, titular pelo estado do Paraná. Então, assim, de forma resumida, acho que o mais importante para a gente é essa trajetória acadêmica mesmo. E estou aqui com muito orgulho e muito gosto de ser professor, professor de medicina. Poxa, doutor, muito legal. A gente vê que é até uma coisa muito em comum que todo mundo tem, que é a questão de como o campus da UEL cativa, né? Nossa, até hoje é muito bonito aquele verde, realmente fica na memória. Doutor, puxando agora para a questão do direito médico, existem lacunas na legislação que abrange sobre o assunto hoje? Olha, o direito médico é uma área muito importante de estudo, né? E ela junta um pouco a medicina e o direito, né? E ele está em constante transformação, porque eh, não faz parte, mas pauta o movimento médico, o direito médico, a questão da ética e da bioética também, né? Então, assim, é uma legislação que ela está sempre sendo renovada, sempre sendo pensada, mas de fato tem muita coisa que remete a um período muito antigo que a gente precisa reformar, né. Então assim, o direito médico como, ciência, ele é importante, ele é pujante, ele está sempre sendo discutido. Agora o direito médico transformado em legislação, tem muita coisa que a gente precisa rever.
tá? Muita coisa que precisa rever e que acaba influenciando diretamente na prática da medicina e no mais importante, na unidade da prática da medicina, que é o ato médico. Então, você tem razão, tá? Existem lacunas assim que a gente precisa, em algum momento, revisar ou legislar. Doutor, e quais seriam, assim, alguns exemplos desses conflitos entre a prática médica, a ética médica? O que que isso esbarra aí na legislação? O que que o senhor pode citar para nós de conflitos nessa área? Olha, vamos partir do seguinte princípio, né? Falando de legislação. Quem faz legislação na área do direito médico são deputados federais, deputados estaduais, vereadores do legislativo. Então, existe, começando por aí, um viés principiológico. Por quê? Esses indivíduos tão importantes para a sociedade, são muito importantes porque eles nos representam, independente de profissão, eles acabam tendo uma visão muito diferente de quem está na prática, né. Então, eh, o que nós precisamos é uma aproximação de quem faz a legislação e de quem vive a profissão, né. Então assim, são vários exemplos, não vou pontualmente citá-los aqui, mas, eh o indivíduo acha que determinado ato médico, ele é exclusivo do médico ou ele pode ser realizado por outros profissionais. No entanto, ele não está ali, na prática diária, aonde o médico precisa corrigir eventuais falhas de procedimentos feitos por outros profissionais. Então assim, a visão é uma visão muito distante de quem faz a legislação e de quem vive a profissão, né. Porque quem vive a profissão, ela vai fazer os princípios éticos, né, daquela profissão, ou os princípios infralegais dos conselhos de classe. Agora a legislação pura, o legislador, ele não tem essa proximidade. E talvez isso seja o ponto de discórdia em várias legislações que são impostas ao médico, mas que são distantes da prática da realidade da medicina. Perfeito. E doutor, a gente sabe que a gente teve um aumento muito grande de processos contra médicos nos últimos tempos. Entre 2021 e 2022, você teve em média 70 processos médicos por dia no Brasil. O que esse número significa e como o senhor acha que isso vai evoluir para um possível futuro? Rafael, essa é uma pergunta muito complexa, porque envolve muitas variáveis nesse fenômeno, né? Envolve a evolução social, envolve a educação médica, envolve o próprio direito, envolve a judicialização, envolve a formação do médico. Então, assim, eu diria que hoje existe uma construção muito desfavorável, né, para a prática da medicina segura, aonde não basta você ser um bom médico e você ter uma boa comunicação. Você está inserido em um sistema, infelizmente, que é um sistema extremamente, judicante, né. A própria televisão mostra isso, né, você pega um paciente e ele fala assim: "Olha, eu vou levar para tal programa de televisão se você não fizer o que eu quero, hein". Isso já é uma maneira de pressão. Então assim, isso vai envolver, Eduarda, Rafael, uma profunda reanálise da nossa sociedade e da inserção do médico na nossa sociedade e do que a sociedade quer do médico, tá. Mas também tem as falhas da nossa parte, não posso ser leviano de dizer que isso é só a sociedade, né. Nós temos, por exemplo, médicos hoje que são mal formados, médicos hoje que não conseguem durante a graduação, eh, desenvolver um dos pontos mais importantes para a prática da medicina. Sabe o que que é? É o que vocês estão fazendo, é a comunicação. A comunicação do médico com o paciente e do médico com o médico é muito ruim. E a gente precisa encontrar meios para melhorar essa comunicação, tá? Na minha experiência, a maior parte dessas ações judiciais que acontecem contra médicos é por falta de comunicação, falta de entendimento, falta de diálogo ou a maneira de se expressar, né? Uma maneira mais humanizada, uma maneira mais próxima ao paciente e uma maneira mais temporal. Então, não sei se eu respondi, Rafael, mas assim, é um tópico extremamente complexo, tem muitas variáveis. A gente poderia ficar aí, ó, um dia inteiro discutindo cada uma delas.
Perfeito, doutor. Acho que ficou bastante claro, sim. Doutor, e o senhor, né, agora enquanto conselheiro do Conselho Federal de Medicina, o que o senhor acha que é o papel do Conselho Federal? Porque muito se falou durante a pandemia, né, entrou aí uma popularização do Conselho Federal de Medicina e muitas pessoas não têm noção, assim, do que cabe ao Conselho Federal de Medicina em, agir sobre essas problemáticas que o senhor citou. O que o senhor acha que é o papel principal do Conselho Federal? Excelente pergunta, Eduarda. E uma pergunta que é importante eu responder. Porque eu vou responder primeiro do viés que existe em relação ao que é o que são os conselhos de classe, tá? E o Conselho Federal de Medicina se inclui neste grupo de organizações que fiscalizam a atividade de uma determinada profissão, né? Bom, a primeira coisa o Conselho Federal de Medicina ele não foi criado para defender o médico, tá? Isso é uma coisa bombástica, né? Como assim? Né? O Conselho Federal de Medicina ele foi criado para defender a saúde, tá? E dentro da saúde, do processo de saúde, o médico é o foco do Conselho Federal de Medicina. Então, ele não defende o médico. Indiretamente, ele está defendendo o médico, porque o médico presta um juramento, ele presta um juramento onde ele promete para a sociedade várias questões em relação ao paciente, em relação à relação, em relação à saúde, várias obrigações que a gente tem. Então, o Conselho Federal de Medicina, ao ser guardião da saúde, ele também é guardião do médico, porque ele representa o médico. Sim. E dentro deste papel institucional, ele faz várias coisas, né? Ele regula a profissão médica, ele combate a evasão do ato médico, ele explica o que é um procedimento experimental na medicina, o que não é procedimento experimental. Ele tem o seu processo judicante, né? Daqueles profissionais que, infelizmente, acabam entrando nesses processos judiciais aí por alguma conduta, né? Ou de forma injusta, né? Sendo absolvidos. Ele tem uma ação cartorial, ele diz para a sociedade assim: olha, este profissional é especialista, este não é especialista. Então, veja que, apesar dele atuar diretamente no médico, essas ações não protegem o médico, elas protegem a saúde e protegem a sociedade. Então, esse é o nosso papel fundamental, porque o médico tem um papel social fundamental na saúde do mundo, né? De qualquer lugar que você esteja. E então o Conselho Federal de Medicina ele exerce essa função constitucional, é uma autarquia federal, para defender a saúde através, indiretamente, da boa medicina, defendendo a boa medicina praticada pelos médicos. Perfeito, doutor. E, doutor, outro tema que a gente acaba ouvindo falar bastante é a questão da judicialização da saúde. Como isso afeta a relação médico-paciente? Olha, as perguntas de vocês são sensacionais, viu? São todas perguntas muito bem colocadas de problemas relacionados ao direito médico e que nos impactam a todos. A judicialização é uma delas, né? Então vamos pensar assim, ó. A saúde, ela a cada dia está mais custosa, né? Mas o recurso financeiro, ele é escasso. Então, o que acontece? Utiliza-se o judiciário para qualquer questão em saúde, desde o medicamento que não é fornecido pelo poder público, como aqueles medicamentos que sequer estão padronizados no Brasil, tá? Então, isso gera uma desregulação. Não que a judicialização não seja importante, tá? Muitas vezes o poder público ele é movimentado pela judicialização. Ele está ali paradinho, não faz nada, você reclama, não faz nada, aí entra uma ação judicial e ele começa a se mexer, tá? Não deveria ser assim. Deveria ser uma ação espontânea, evitar a judicialização. Não sei se vocês sabem, acho que eu não contei aqui na minha trajetória, mas eu, durante 14 anos da minha trajetória aqui da UEL, eu dei aula para o curso de Direito, tá? 14 anos. Dei aula de Medicina Legal e Perícia Médica. E assim, o que eu vejo? Eu vejo que o melhor advogado é aquele que evita a judicialização. Então, nós devemos ter na minha opinião, naturalmente, essa cultura. A gente deve evitar a judicialização, porque quando eu falei agora há pouco tempo de que o legislador acaba fazendo legislação porque não está inserido na nossa prática, isso vale para o judiciário. O judiciário está distante da medicina.
Então, ele não tem a visão que nós temos. Então, quando você aciona o judiciário, ao invés de resolver internamente uma questão que é nossa, tanto de disponibilização de medicamento, como de especialidades, consultas, você acaba colocando um terceiro que também não entende da medicina para resolver as nossas questões, tá? Então, essa cultura nossa de judicializar, ela acaba piorando as relações e ela acaba levando a também distorções na saúde pública e na saúde privada que afetam a todos nós. Porque o fato é o seguinte, não tem dinheiro para tudo, né? E nem sempre judicializar resolve o problema. Tanto é assim, não vou dar minha opinião formal, porque eu nem concordo muito, mas o STF acabou de editar uma súmula vinculante em relação a pacientes e direito de medicamentos dentro do Sistema Único de Saúde, né? Praticamente assim, vedando a prescrição do médico de outros medicamentos que o SUS não está incorporado. É uma matéria também para outra discussão, tá, gente? Mas só para exemplificar o que a judicialização da medicina faz. E por que isso aconteceu? Porque foram tantas ações, se você vê a curva do número de processo e de gasto do setor público com medicamentos e judicialização, é algo absurdo. Então, sempre quando a gente não resolve internamente, chama um terceiro para resolver, que não vive a medicina, a gente pode ter alguns tipos de decisões idiosincrásicas. As coisas fora de contexto realmente, né, fica complicado. Precisa de um entendimento, né? Um entendimento básico aí para a gente conseguir opinar e principalmente legislar. Doutor, agora sobre tecnologia e inovação, como o senhor acha, do seu ponto de vista enquanto médico, que a legislação brasileira tem que evoluir junto com essas inovações tecnológicas para resguardar mesmo os direitos tanto do profissional quanto do paciente? Então, vou na minha mesma linha de pensamento, tá? Eu acho que vou falar de tecnologia que envolva direto a medicina. Não tenho expertise para falar de outras áreas que não seja medicina, tá? Mas a verdade é que a tecnologia chega e ela nos engole a todos. Nós precisamos regulamentar a tecnologia para que ela seja utilizada para o bem do paciente, para o bem do médico e para o bem do sistema de saúde, tá? Então, a questão da legislação de tecnologias, vamos colocar na legislação lato sensu, tá? Legislação, leis. É melhor a gente fazer legislações infralegais, tipo resoluções. Então, quem tem que, em um primeiro momento, aprovar a tecnologia e regulamentar a tecnologia na prática médica é o Conselho Federal de Medicina. Sim. Tá? Porque ele está aqui na prática médica que a gente se refere, tá? Então, esse é um ponto, tá? Segundo ponto, a tecnologia não pode ser ignorada. Aí não pode perder tempo, tá? A gente não pode deixar de entender que, principalmente vocês, eu sofri uma influência indireta, né? Mas, assim, a tecnologia muda a prática médica e a gente precisa abraçar a tecnologia, mas com responsabilidade. Então, tem coisas, é um cabo de força. Tem coisas da tecnologia que a gente pode e deve utilizar, mas tem coisas que a gente não pode, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de uma das lutas que eu tenho. Telemedicina é uma tecnologia excepcional. Mudou a medicina e vai mudar muito mais para vocês, né? Mas tem certas coisas que a telemedicina não abarca, por exemplo, perícia. A perícia médica, algumas coisas eu posso utilizar a telemedicina. A grande maioria não, porque existe simulação. Então, quando a gente usa tecnologia, a gente tem que pensar naquele tripé: segurança do médico, segurança do paciente e desfecho clínico. Eu não posso usar a tecnologia por utilizar, né? Então, respondendo a sua pergunta, tecnologia, precisamos ter legislações, principalmente infralegais,
regulamentares e nós não podemos falar um não para a tecnologia. Ela vem, ela está aí e a gente precisa aproveitar da melhor forma possível dentro desse tripé: segurança do paciente, segurança do médico e efetividade da tecnologia. Legal. Doutor, o senhor é diretor do HU, que é um centro de pesquisa, né, ligado à nossa universidade, e eu queria saber como o senhor vê essa relação entre a legislação e o desenvolvimento da pesquisa e a inovação na área médica. Perfeito. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu não sou mais diretor clínico do HU. Quando eu assumi o Conselho Federal de Medicina, normal, tá? Hoje, diretora do HU é a doutora Priscila Nader, da MI, tá? E aí eu tive que sair, porque existia um conflito de interesse. Mas no meu período, que eu fiquei 2 anos e 8 meses praticamente na direção do HU, e assim, existe um estímulo por parte da direção superintendente do HU, a doutora Vivian Feijó, que está aí ainda, que é a nossa diretora, enorme no sentido de transformar o HU em um hub tecnológico, né? Porque a tecnologia, a pesquisa faz parte do desenvolvimento médico, tá? Então, assim, existe um estímulo enorme, mas infelizmente existem percalços no caminho, tá? E esses percalços aí, dia a dia a gente tenta retirar, mas existem muitas dificuldades para se fazer pesquisa no setor público, né? E também vou dizer o seguinte, também tem muita dificuldade de recursos humanos em pesquisa. Porque quando a gente fala em pesquisa, parece assim, não, eu vou sentar numa bancada, né, e vou fazer uns testes e depois alguém vai escrever para mim aquilo lá. Não, pesquisa é muito mais, tem o ato regulatório, o ato ético. Então, assim, é difícil fazer, mas eu quero dizer para vocês que existe um estímulo enorme, inclusive a construção de um hub de tecnologia aqui no HU, para que a gente possa receber testes, pesquisas de outros locais aqui para o hospital universitário. Porque nós temos pesquisadores, nós temos expertise, nós temos pacientes, nós temos um curso de medicina que é um dos melhores do Brasil, né? Então a gente tem como fazer. Estamos atrás e somos super favoráveis para que o HU também se transforme em um hub de tecnologia, ciência e pesquisa. Nesse sentido, até relembrar o pessoal que nos assiste, nos escuta, que isso aqui é gravado dentro do hospital universitário, né? Então, assim, é muito claro como tem esse apoio para as novas tecnologias e, enfim, pro que os estudantes se propõem também a melhorar Um nesse incentivo para quesito. fazer diferença. Sim, exato. Bom, doutor, por fim, para terminar aí nossa entrevista, que foi muito enriquecedora, qual seria a sua recomendação, um recado aí para os profissionais de saúde, sobre essa importância crescente aí do direito médico, um conselho profissional aí para o pessoal? Eu acho assim que o direito médico, assim como atividades de comunicação, como vocês estão fazendo, elas são extremamente importantes. A gente não pode, e isso foi um diferencial para mim na UEL também, né? Claro, cada um gosta de uma coisa, mas durante o período que você se forma, trabalha, se especializa, não fique só naquela área, expanda seu conhecimento, conheça outras coisas. E o direito médico, ele é muito importante, tá? E direito médico, na verdade, se você já souber o Código de Ética Médica, você está estudando praticamente todo o direito médico. E quando a gente faz o Código de Ética Médica, a gente chama todos os juristas para dizer assim, não, tá tudo certo, tá tudo dentro da lei, Sim. né? Então, tá tudo ali. Mas, ó, vale a pena estudar, tá? Porque ele te abre portas, né? E acho que o diferencial hoje na medicina é o conhecimento variado, a comunicação e a humanização. Porque veja, o que vai nos diferenciar de um médico e de uma máquina é o contato humano, Sim. né? Porque hoje em dia, com a evolução da tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, big data, né? Hoje em dia você pode ter um doutor computador em que você faz diagnósticos ou diagnósticos aproximados, né? Mas isso nunca vai substituir a relação médico-paciente, a humanização, o contato, né? E é isso que a gente tem que investir, tanto no ponto pessoal, de formação profissional, seja para qualquer outra profissão, não só para medicina,
como também você expandir aquele horizonte do que você faz. Você aprender outras coisas e dentre elas, eu sou completamente apaixonado pelo direito médico, pela ética, né? Então acho que esse é um bom caminho. Perfeito, doutor. É uma coisa que a gente até pensa muito, né? Nenhum conhecimento acaba sendo perdido. A gente tem. O mundo é uma confluência ali das várias ciências, às vezes física se aplica aqui, com o direito, com a comunicação, justamente. Nunca imaginar que num curso de medicina a gente estaria aqui conversando, gravando um podcast, mas realmente Exato. é muito Todo interessante. conhecimento é bem-vindo, né? Com certeza. Enfim, doutor, foi muito bom ter você aqui conosco, foi muito enriquecedor, tenho certeza. Eu, a Eduarda e todo mundo que está nos assistindo aqui saiu sabendo muito mais de direito Com médico do que certeza. quando entramos. E é isso, muito obrigado. Obrigada, doutor. Eu que agradeço vocês, viu? Continue fazendo isso, escolham outras áreas e vão embora, porque isso é muito importante para a medicina. Isso aí. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.